vai você? Tudo bem? Eu sou o Wagner do Oferta Terreno. Primeiramente, eu convido você para se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? E também, se você ainda não fez a sua inscrição na plataforma ofertaterreno.com.br, fica aqui o convite para você começar a usar a nossa plataforma, tá? Eu vou falar de uma importante função e ela é mais comum, muito mais comum em empresas que fazem loteamentos, tá? Então, é uma função que se chama securitização, que tem dentro da viabilidade. Então, a gente vai editar uma viabilidade aqui e vamos inserir uma securitização, tá? Importante a gente entender o seguinte, por que existe a securitização? O que é a securitização, né? Na verdade, a securitização de carteira de recebíveis é uma antecipação. Então, imagina que, e aí fica mais claro ainda, né? Eu vou entrar aqui numa viabilidade, aí você vai entender o exemplo. Vou dar aqui um login, acessar a base teste, vou aqui em viabilidades e vou dar um visualizar. Então, ó, eu fiz um exercício aqui de uma viabilidade de loteamento, tá? E o que acontece? Nesta viabilidade de loteamento, a gente tem aqui, ó, só para você ter uma referência, um VGV de 90 milhões. Isso carregado com juros aí em muitos anos, né? Se a gente for pegar aqui, ó, a viabilidade está terminando lá em 2044, ou seja, são 20 anos de ciclo, desde a compra do terreno, a construção, vendas, construção e administração de recebíveis de loteamento. Aí você vai falar assim, pô, mas por que loteamento carrega tanto financiamento direto, né? O loteador, o incorporador tem que ficar com essa carteira. Porque a operação, ela, assim, os bancos, é difícil o banco pegar operação de loteamento no mesmo modelo que ele faz com uma residência, né? Um apartamento, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o que acontece? No loteamento, os juros já começam no pé, a propriedade ela é ainda do loteador até que seja quitado, ou tem loteador que já faz escritura direto, mas com alienação fiduciária, só que ainda tem um terceiro elemento, que é a construção, né? Quem compra um lote vai construir uma casa. Então, a situação de você ter ali um imóvel que vai ser transformado dificulta as operações de financiamento bancário, tá? E aí o que acontece? Muitas empresas, né, que aceitam esse tipo de operação, que não é tipo financiamento de produção, nem Minha Casa Minha Vida, agora está começando a aparecer coisa de Minha Casa Minha Vida, que é lote mais construção, mas é uma coisa muito recente, né? Mas o que acontece? O lote, ele é um pedaço do futuro imóvel. Então, por ele ser um pedaço do futuro imóvel, existe uma dificuldade de fazer financiamento para a produção disso, tá? É normal. Então você vai conversar com um cara que faz loteamento, e ele também muitas vezes não quer ele não quer financiamento, porque a operação de um loteamento, ela tende a ser mais rentável se a carteira for direta, né? Mas, o que acontece? Quando você faz aqui você tem um ciclo que vai levar 20 anos, e vamos imaginar o seguinte, ó, você tem aqui uma exposição de 24 milhões de reais, né? Só que vai virar lá em 2043, 44, vai virar 72, ou seja, volta, né? E vira 72 milhões de reais. Então, se eu olhar aqui em cima, né? Tem os 72 milhões de resultado, tem um ROI bem atraente, né? Porque eu tenho exposição máxima de 24 milhões, um resultado de 72, a VP está bem interessante, ou seja, 18 milhões de reais, só que a TIR está muito baixa, né? E, assim, é difícil melhorar a TIR desse tipo de empreendimento porque a carteira é muito longa. Só que existem administradores de recursos financeiros, alguns bancos inclusive, que tem uma operação que se chama securitização. Então, ele vai olhar lá o que foi vendido, né, e vai antecipar. E como é que funciona isso, né? Então, aqui você consegue, na Oferta Terreno, fazer uma operação, simular a operação de uma securitização. Então, vamos olhar aqui, ó. O empreendimento, né, a carteira dele é longa, a velocidade de vendas dele também é longa. Então, você vai ver aqui, ó, a carteira dele ela é bem longa. Até, ó, se eu descer aqui, é muito longa mesmo. Ela vai até, são 240 meses e ela termina lá em 2044, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma operação de securitização. E como é que a gente faz isso? E outra coisa, tá? Existe uma permuta aqui, ó. Normalmente, loteamentos são desenvolvidos sempre no limite, a maioria das vezes é no limite, entre área rural e área urbana, portanto, são fazendas que estão sendo desativadas e os proprietários dessas áreas eles estão muito propensos a receber permuta. Então, a maioria das vezes você vai ver o seguinte, ó, 0 de valor pago, né? E uma permuta financeira aqui, ó, que está dando aí 48 milhões de reais, né? E aí nós vamos agora ver como é que calcula isso, como é que calcula esta securitização. Então vamos aqui, ó, vou dar um editar. Se eu for aqui, ó, eu vou pegar emprestado esse gráfico aqui do capital de giro, que ele também está vindo para cá na securitização, mas eu vou pegar ele aqui hoje, já que ele ainda não veio para cá, mas vai ser o mesmo gráfico só para você já fazer a sua simulação, tá? Então olha só,
Aqui está o mesmo gráfico que a gente viu na capa lá, da viabilidade. A questão é que vai ficar mais fácil da gente ir encaixando securitização. É exatamente o mesmo gráfico. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um editar. Aí olha só. Então a gente está vendo aqui ó, que a exposição é 24 milhões e meio. Tá? Então a gente vai simular uma securitização, imaginando o seguinte, que a gente aguenta aqui uma exposição de 7 milhões, tá? E a partir daqui a gente vai ter que securitizar, não vai ter jeito. E aí como é que faz isso? Então vamos lá. Na securitização. Então o que eu faço? O que é a securitização? Estou antecipando recebíveis, ou seja, tem uma carteira que vai até 2044 e eu vou vendendo, a partir do momento que eu vou vendendo eu quero antecipá-la. Como é que eu faço isso? Então eu venho aqui ó, e dou o quê? Ó? Um percentual de antecipação de carteira. Então eu vou colocar aqui ó, 10% para a gente ver como é que funciona. E aqui é os juros ao ano que eu vou descapitalizar ela, porque já que eu vou receber esse dinheiro à vista e vou repassar essa carteira para um terceiro, para um banco, para uma instituição financeira, eu vou usar a mesma taxa de descapitalização. Tá? Então eu vou colocar aqui, tem operadoras aí financeiras que colocam um pouquinho mais, para descapitalizar um pouco mais, mas eu vou usar 12 aqui, tá? 12 é um número 12% ao ano, é muito comum. E aqui você seleciona quais estruturas do empreendimento que você vai securitizar. Lembrando que aqui só tem uma estrutura. Se tivesse mais, eu poderia ou não securitizá-la, tá? Então aqui eu tenho lotes de 120 metros. Vamos imaginar que eu tivesse aqui residencial. Já não ia securitizar o residencial junto no mesmo empreendimento, não iria. O que eu vou securitizar é a carteira direto de lotes, tá? Então é por isso que ele deixa você selecionar aqui. Tá? Aí eu vou dar um salvar aqui, eu vou dar a data de liberação. Eu olhei lá naquele fluxo de investimento e retorno. Se a gente colocar aqui ó, mais ou menos em junho, tá? Uma operação aqui, ó, vai ser interessante. Então vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui, ó. O que ele mostra aqui pra gente? O fluxo da carteira original, o fluxo antecipado, lembrando que eu coloquei 10%, ele está antecipando 10% da carteira. E aqui ele já calcula a carteira antecipada descontada, tá? Então, se eu olhar aqui a última prestação, né? Ó, eu estou aqui recebendo 10% de 9.570, então é 957. Só que como está lá em 2043, olha como é que cai, né? Que ele vai descontando 12% ao ano, que é 0,9488793% ao mês. E aí, como isso aqui são 20 anos lá na frente, uma prestação aqui, um valor, um recebível aqui que seria 957, trazendo para junho de 2025, essa parcela equivale a R$117, tá? Então, esses 16 milhões nominal com juros pós-chaves antecipado, ele em junho de 2025 equivale a 6 milhões e 700, tá? A gente sabe que isso não é suficiente. A gente precisa de, como a gente viu, a gente precisa securitizar mais, porque a nossa exposição, a gente sabia que era 24 milhões, agora está em 18, está quase 19 aqui, ó, tá? Estava em torno de 24, 25, agora está em 18, 19 aqui, né? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou encaixar aqui, ó, em 3 de 2026, eu vou encaixar o quê? Mais 10%. A gente está aqui, ó, eu vou na securitização, perdão. Então eu vou adicionar aqui, ó, mais 10%, tá? Que taxa de juros? Eu vou colocar aqui, ó, 12. Data da liberação, estou antecipando mais 10% aqui da carteira. A gente viu que é março de 2026, tá? Então, vou colocar aqui o que eu estou securitizando e vou salvar. Eu posso fazer tranches, mesma coisa do capital de giro, lembra? Se eu olhar aqui agora, eu estou antecipando 7 milhões de reais, tá? E numa carteira com juros no tempo de 15 milhões. Se eu for aqui fechar e ver aqui como é que está agora, né? Até 8 de 2026, eu estou... até 7, vai, eu estou garantido. E aí, eu vou colocar mais 10% aqui, ó. Vou vir aqui em securitização e vou colocar 8 de 2026. Aí eu vou colocar aqui, ó, adicionar, ó, 10%, 12 de taxa de juros e vou colocar lá, ó, mês 8 de 2026, a terceira tranche que a gente está pondo aqui, ó, tá? Vou dar um salvar, olha que eu vejo aqui, ó, eu estou antecipando 7 milhões de uma carteira no tempo que vale 15. Então vamos ver lá agora como é que ficou. Aqui a gente acabou com a exposição, né? Tá vendo? Vamos ver no fluxo de caixa, só para a gente ver aqui como é que tá. Olha aqui embaixo, tá vendo? Ó, deu exposição, a gente antecipou. Deu mais uma exposição aqui, antecipou, ficamos com a exposição aqui, ó, linear de 6 milhões, né? Aqui, ó, ela tá vendo? Ela bate 649 e aí tá tudo certo. O que acontece? Você perde resultado, normal, né? Normal. Então, aqui, ó, só o que acontece? Você perdeu um pouco de resultado, mas a sua TIR ficou bastante atraente, sua exposição caiu aqui bem, né? E aí você tem um ROI aqui de 7 vezes, ou seja, a viabilidade ficou perfeita, tá? Embora a viabilidade tenha ficado perfeita, a gente tem que olhar para esses números aqui que não tem nada de errado,
né? Mas é importante você saber o seguinte, que você está antecipando, nesse exercício que a gente fez, ele mostra aqui para a gente, uma antecipação de 20 milhões em cima de uma carteira futura, que a gente está abrindo mão dela, que ela vale 47 milhões, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, no sintético, você vê exatamente esta diferença aqui, que é o custo de securitização, tá vendo? Então, só para a gente ter a clareza disso, né? E aí, se eu descer aqui, ó, outra coisa que você vai ver aqui é o seguinte, ó, você vê aqui, ó, as entradas de antecipação. Tá vendo? Antecipei. Lembra que a gente fez a conta de 10, 10 e 10? E aí, aqui é o fluxo que vai ser descontado da carteira, porque você não vai receber mais isso, né? Você está passando para um terceiro e esse terceiro está antecipando o resultado para você, tá bom? Então, é isso, gente. E outra coisa, as contas de imposto, tudo tá tudo certinho. Aqui ele já faz tudo pensando já nas operações, tá bom, gente? Então, é isso. Sucesso. Siga a gente, se inscreva na ferramenta e até o próximo vídeo.